A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 6, a palavra de Deus diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Até aí, meus irmãos, a palavra de Deus, continuando os nossos estudos a respeito da segunda vinda de Jesus e sobre as passagens bíblicas que principalmente focalizam as verdades a respeito dos últimos dias, nós encontramos uma constante em quase todas as passagens bíblicas que anunciam a vinda de Jesus. Elas exortam para que os cristãos vivam no presente, nos dias atuais, de forma condizente com a segunda vinda. Nunca é uma mensagem alienadora, nunca é uma mensagem que produz algum tipo de afastamento ou desengajamento das funções humanas. Ao contrário, sempre mostrando que, para que estejamos preparados para o dia do Senhor, nós temos que viver agora, no presente, uma vida condizente com os planos de Deus. Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses, uma igreja na cidade de Tessalônica, com o objetivo de corrigir alguns problemas, alguns entendimentos errados a respeito da segunda vinda de Jesus. Basicamente, havia aqui 2 erros, 2 problemas que as 2 cartas tratam, mais especificamente esta, a segunda carta. Havia uma notícia naqueles dias, por volta do ano 50, então calcule aí o tempo. Jesus foi crucificado aproximadamente no ano 30. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita por volta do ano 50, então apenas 20 anos depois. Tanto é que as 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, são provavelmente as cartas mais antigas do apóstolo Paulo, as primeiras que ele escreveu. Ele estava morando ou passando um tempo na cidade de Corinto. E de lá ele escreveu para os Tessalonicenses. Por quê? Porque uma notícia estava circulando naqueles dias na cidade de Tessalônica que Jesus já havia voltado. Ele já havia voltado. Estavam falando isso por lá. Jesus já voltou, ele voltou. Mas onde? Onde ele está? Para quem que ele veio? Foi uma volta secreta? Como foi isso? Eles estavam enfrentando uma terrível perseguição, um momento de muita dificuldade para sustentar a fé. E no meio de toda aquela turbulência social, de toda aquela dificuldade de viver o cristianismo, então se começou a pensar, só pode que Jesus já voltou e nós estamos aqui no pior período, no momento mais difícil da nossa história. Então, para corrigir este erro, essa interpretação errada, é que Paulo escreveu essa carta. E o outro problema também tinha a ver com a noção da segunda vinda de Jesus, mas é que muitas pessoas estavam pensando, raciocinando mais ou menos assim: Jesus vai voltar logo, ele não vai demorar, ele vai voltar daqui a pouquinho. Então, não vale a pena trabalhar, não vale a pena fazer nenhum serviço na sociedade. É bobagem ficar pensando no amanhã, pensando no futuro, se esforçando, trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa. Ele vai voltar logo. Então, a melhor coisa é parar tudo e ficar apenas aguardando, esperando Jesus voltar. Então, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses
para corrigir esses dois erros de interpretação, mostrando que o fato de que o Senhor Jesus vai voltar logo, ao contrário de produzir uma espécie de preguiça, uma espécie de despreocupação em relação às coisas da vida, ao contrário, produz sim envolvimento, produz serviço, produz dedicação, porque caso contrário, os cristãos não estariam preparados o bastante para a segunda vinda de Jesus. E mais especificamente, nesta passagem, o objetivo de Paulo é demonstrar que Jesus não havia vindo ainda. Que aquela lenda, aquela notícia que estava percorrendo a cidade, as igrejas, os cristãos, de que Jesus já havia voltado, era falsa, não era verdadeira. Porque para que Jesus venha, algumas coisas precisam acontecer antes. É isso que Paulo vai explicar aqui nessa passagem. Antes da segunda vinda de Jesus, é preciso acontecer uma outra vinda, uma outra manifestação, o surgimento de uma outra pessoa, um outro homem, que ele chama aqui de o homem da iniquidade, o conhecido anticristo, que é citado principalmente pelo apóstolo João, nas suas cartas, quando ele fala do anticristo que virá. E nessa passagem, Paulo nos dá 3 verdades a respeito do anticristo. E é isso que brevemente nós vamos meditar, essas 3 informações bíblicas que nós recebemos nessa passagem a respeito deste homem, deste inimigo de Deus e do povo de Deus, que se manifestará no momento em que Deus achar que ele deve se manifestar. Então observe aí, a primeira verdade é que o Senhor Jesus não voltará sem que antes esse homem apareça. Veja comigo o que diz aqui a palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto então, a volta do Senhor, o dia do Senhor, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo o seguinte: Jesus não voltará antes que este homem, chamado de filho da perdição, homem da iniquidade, ele precisa aparecer primeiro, só depois Jesus voltará. Provavelmente naqueles dias, até mesmo por causa da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em que ele falou que Jesus retornaria, haveria o arrebatamento. Então algumas pessoas estavam interpretando até a partir da carta de Paulo, essa noção de que Jesus já havia voltado. Por isso que Paulo diz: não deixe ninguém enganar vocês, eu não escrevi isso, eu não disse que Jesus já voltou. Não está certo isso, porque Jesus só vai voltar depois que o homem da iniquidade, o anticristo, aparecer. Irmãos, os propósitos misteriosos de Deus, ele decidiu que os tempos que antecedem a volta do Senhor sejam tempos terríveis. Tempos em que Deus permitirá que a maldade neste mundo cresça mais uma vez a níveis exorbitantes, ao ponto de surgir um homem, um grande líder, alguém que, por um lado, se parece com Jesus, mas, por outro lado, é um inimigo de Jesus. Então, ele tanto combate Jesus, como tenta se fazer passar por Jesus, esse filho da perdição, esse homem da iniquidade. Deus permitirá que o mundo esteja num estágio tão terrível, em que a corrupção, em que a maldade do homem na terra estará num nível tão alto, que o surgimento deste líder
será algo natural, algo possível. Por isso, a palavra de Deus não nos dá muitas esperanças em relação a esse mundo. Sim, claro, esse mundo será transformado, vai haver uma nova terra, um novo céu, aí sim há esperança. Mas antes disso, não. Antes de acontecer essa grande transformação que só Deus pode realizar, nós não podemos ter esperança nesse mundo, achar que esse mundo vai melhorar, que esse mundo, em algum momento, vamos ter bons governantes, vamos ter bons líderes, o progresso tecnológico, o progresso científico, o progresso educacional, isso vai tornar o ser humano melhor, vai tornar o mundo melhor, e nós vamos ter um período de paz e prosperidade mundial. Não há razão para esperar algo nesse sentido. O que se pode esperar é uma piora, um acréscimo do mal na sociedade. Por quê? Porque o mundo precisa ser preparado para a vinda do anticristo. E o anticristo precisa vir para que Jesus venha depois. Enquanto ele não aparecer, Paulo diz, Jesus não voltará. Primeiro precisa aparecer o anticristo. Deus dará a última oportunidade para que as forças do mal tenham liberdade na terra. Deus permitiu isso em alguns momentos, em alguns períodos da história. O pior deles foi aquele período descrito em Gênesis capítulo 6, em que a Bíblia diz que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, ao ponto de que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Essa expressão é fortíssima. Todo o desígnio do coração humano era continuamente mal. E então Deus decidiu exterminar com a raça humana através do dilúvio. É assim que a palavra de Deus relata os acontecimentos daquele período. O que se pode esperar, portanto, é uma volta àquele estágio em que o mundo se torna, mais uma vez, absolutamente corrupto. Note bem, corrupto sempre foi, pecado sempre houve, maldade sempre houve na terra. O que estamos falando é de uma multiplicação disso, de uma intensificação destas coisas, que é o reino do anticristo, preparar o reino para o aparecimento do anticristo.